Reportagem da Folha de Araçatuba conversa com o Dr. Aron Olímpio Pereira sobre a reunião que aconteceu na sede do Fórum com os alunos da escola Nossa Senhora de Fátima. Doutor, nos fale sobre essa reunião. Boa tarde. Boa tarde. A reunião ela se tratava de assuntos de interesse eleitoral, do voto consciente, incitando nos jovens, concitando os jovens a se alistarem como eleitores para participarem do pleito em outubro, já nas eleições gerais, mas acima de tudo também visando essa conscientização, essa reflexão sobre o processo eleitoral, sobre a importância do voto, sobre a importância da lisura, da transparência, da honestidade no exercício do voto, evitando situações que venham a macular a legitimidade das eleições. Doutor, por que a Justiça se preocupa com a participação da juventude, especificamente dos jovens estudantes de 16 anos? Esse é um anseio de toda a sociedade e a Justiça Eleitoral, como garantidora da transparência, da legitimidade das eleições, ela tem um papel também de esclarecimento, um papel ativo, tanto na condução de todo o processo eleitoral, quanto dos principais atores que são os eleitores, são os cidadãos. Sem os cidadãos, a Justiça Eleitoral ela não teria razão de existir. A finalidade última da Justiça Eleitoral é garantir ao cidadão, é garantir ao eleitor o seu livre exercício de voto. A consciência do cidadão, do eleitor, essa consciência se materializa no poder político? A consciência de cidadania, que ela é um pouco mais abrangente, ela se materializa através da participação social, dos anseios, ela se materializa em às vezes atos que a gente reputa menores, mas que são de importância também ímpar, que são importantes, como a participação em associações de bairro, como a participação em audiências públicas, como a participação em atividades comunitárias, participação na Câmara dos Vereadores, em todos os locais em que o cidadão seja chamado a intervir, chamado a dar sua opinião, chamado a participar efetivamente de alguma escolha. Doutor, na democracia, a mudança é necessária? Ela é fundamental, né? O jogo democrático ele prevê essa alternância de poder, prevê a alternância do exercício do mandato eletivo e não é por outra razão que a Constituição prevê o voto secreto, universal e periódico. Ele tem que ser exercido periodicamente porque, diferentemente de outros regimes, como por exemplo a monarquia, o exercício do poder ele tem que ser alternado. A alternância ela faz bem para a sociedade. Essa pelo menos é uma premissa que é levada em conta em nosso regime. Doutor, a violência, o vandalismo que nós vimos em 2013 e também agora em 2014, como que esses atos têm sido vistos pela Justiça, particularmente pela Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral ela vê com preocupação todos os atos que extravasem da manifestação política, da manifestação ideológica, do inconformismo natural e existente no pluralismo político de ideias, quando ela extravasa para atos criminosos de vandalismo, atos criminosos outros que tragam a intranquilidade social, tragam o dano à coisa pública, ao patrimônio particular, ela vai ser vista sempre como um ilícito e assim agindo o cidadão deixa de exercer um papel político importante para passar a ser um infrator então da lei e então, portanto, sujeito às sanções legais. Como democracia, doutor, estamos evoluindo? Com certeza, o Brasil ele tem tido cada vez mais consciência do seu papel enquanto nação e os brasileiros, enquanto integrantes dessa nação, têm cada vez tido mais consciência. Tanto é verdade que nunca se discutiu tanto a depuração do quadro político brasileiro, nunca se discutiu tanto a lisura do processo eleitoral e esse foi a razão, esse foi o motivo pelo qual então
eleição, foi promulgada a lei da ficha limpa e tem sido feitas essas discussões para tentar expurgar do processo eleitoral todo aquele candidato que tem uma vida pregressa e um trato com a coisa pública desabonadora, corrupta, enfim, que não trata os recursos públicos como eles merecem. Cobrar é um direito do cidadão? É um dever acima de tudo. Cobrar os seus próprios direitos e cobrar a administração pública em geral para efetivar esses direitos é um dever de cada um dos cidadãos. Como a gente sempre diz, não apenas direitos, mas deveres todos nós temos, e a partir do momento que nós exercemos nossos deveres e direitos com consciência, a gente deve sim exigir também uma contrapartida do poder público, porque afinal de contas é o poder público que detém o monopólio aí para as escolhas em prol do social. Falamos em cobrança, o cidadão tem deveres politicamente falando? Sim, o voto no Brasil é obrigatório e, portanto, também é um dever do cidadão, né? E esse dever não foi por outro motivo previsto, mas sim para exigir de todos nós essa reflexão que seja periódica, mas que seja realizada, para que a gente tenha uma sociedade madura a cada dia. A gente sabe que não é cláusula pétrea, né, a obrigatoriedade, o voto obrigatório, mas está previsto hoje. Poderíamos aí transformá-lo em facultativo, mas isso com uma sociedade um pouco mais madura, um pouco mais reflexiva, e que o Brasil está caminhando para isso. No futuro eu tenho certeza que a gente vai estar vivendo uma nova realidade social. Doutor, como os alunos da escola receberam a palestra, esse momento para estar aqui na Justiça Eleitoral? Eu acredito que com entusiasmo natural da juventude, e que eles, como protagonistas, né, todos nós, né, enquanto eleitores, tenham essa consciência do seu dever perante a sociedade, desse papel importante, fundamental na democracia brasileira, que é chamar os jovens para dentro do processo eleitoral. Doutor, obrigado. Os microfones estão à disposição para algo mais. Eu que agradeço aos ouvintes. Tenham todos uma boa tarde.